Leia a Bíblia em um ano, dia 82. 1 Samuel, capítulos 4 a 6. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Efec. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para nosso meio e nos livre das mãos dos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: que significa este forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentaram entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós! Nunca aconteceu algo assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas do deserto. E concluíram: sede fortes, ó israelitas, sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta, e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu para a frente da guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou tudo sobre a matança que ocorrera. E imediatamente, a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E um benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade. Seus olhos já fracos não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: o que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve de fugir dos filisteus e houve terrível carnificina. Fomos derrotados e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da sua cadeira para trás, próximo do chão da cidade, onde estava, e quebrou o pescoço, e morreu, porquanto era idoso e obeso.
Eli julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A morte da nora de Eli. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter o seu bebê, quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e o seu marido haviam morrido. Começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: "Tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho." Ela, porém, nem conseguiu responder, nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer: "Foi-se a glória de Israel", aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido, e completou afirmando: "A glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada." Os filisteus e a arca de Javé, capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram para Ebenezer, para a cidade de Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicavam ao deus Dagom, ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram a imagem de Dagom, que estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente, eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantavam no raiar do dia, lá estava novamente Dagom caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagom haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. É por este motivo que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do teu templo. Passados esses acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e as cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: "Não fique mais conosco a arca de Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom." Então mandaram alguns mensageiros para chamarem 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: "Que devemos fazer com a arca de Deus de Israel?" E tomaram a seguinte decisão: a arca de Deus de Israel seja transportada imediatamente até Gade. E então levaram a arca de Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas em Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nos mais importantes e ricos e nos mais humildes e pobres. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: "Eis que trouxeram a arca de Deus de Israel para nos destruir, a nós e a toda a nossa gente." E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governadores dos filisteus para a seguinte súplica: "Devolvei o quanto antes a arca de Deus a Israel, que ela retorne ao seu lugar, e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo." Em verdade, um grande pavor da morte se observara em todos os habitantes daquela cidade, tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. A volta da arca a Israel, capítulo 6. Quando já havia passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas
pelos filisteus. Então eles decidiram chamar os teus sacerdotes, magos e adivinhadores e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Dizei-nos para havermos de devolvê-lo ao seu devido lugar. Então aqueles sábios lhes orientaram: se desejais devolver adequadamente a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpa. Assim sereis curados e sabereis, porque a mão de Deus de Israel persiste em castigá-los. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes: de acordo com o número de príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi esta a praga que vós e vossos governantes sofrestes. Fazei imagens dos vossos tumores e as imagens dos vossos ratos, que devastaram a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão de Deus de cima de vós, e o vosso Deus, e de toda a terra de onde habitais. Porque endureceis o vosso coração, como fizeram os egípcios e o faraó. Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação, foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Porquanto agora tomai e reparai o carro novo, e 2 vacas com cria, sobre as quais não tem ainda sido colocada qualquer tipo de canga. E mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Deus e colocai-a sobre a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estáis enviando como oferta pela culpa, depositá-lo-eis numa caixa forte ao lado da arca e deixareis partir. Observai atentamente, porém, se o carro tomar caminho em direção à cidade de Bet-Semes. Isso significa que foi Deus dos israelitas que de fato mandou todo este terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi Ele quem nos castigou em toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram 2 vacas e as amarraram em uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. Em seguida, colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Bet-Semes e mantiveram-se resolutas nessa estrada, mugindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. A arca de Deus em Bet-Semes. Entre mentes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. E assim que avistaram a arca da aliança voltando, alegraram-se grandemente. Aquele carro filisteus, puxado pelas 2 vacas, chegou ao campo de Josué em Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Em seguida, cortaram toda a madeira da carroça para o fogo, e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé. Então os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com objetos de ouro que haviam depositado tudo sobre a grande pedra. E naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas, e também sacrifícios de animais. Os 5 príncipes dos filisteus observaram tudo isso, e no mesmo dia retornaram para Ecrom. As esculturas de ouro simbolizavam os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor, e foram destinadas uma por cidade, e assim enviaram uma peça de ouro para Asdod, Gaza e Ecrom. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas, protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos.
A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é até os nossos dias uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles são daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar dentro da arca de Yahvé, e por este motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto, por causa dessa grande matança de Deus, que fez cair sobre sua gente. A arca de Deus em Jearim. Então os habitantes de Bet-Semes exclamaram: quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Yahvé, o Santo Deus? Para quem deveremos enviar a sua arca, a fim de que ele se afaste de nós? Em seguida mandaram mensageiros aos moradores de Kiriat-Jearim, com estas palavras: os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai-a para vós.